E nesse bloco, minha gente, eu e o Jorge Magalhães... Aliás, eu vou mostrar aqui, mas vocês têm aí o jornal. Mostra para mim o jornal da semana do último domingo, né? Que você pode ler em www.asemanagora.com.br. Eleições 2016, Hernani desponta como favorito. Segundo a pesquisa que nós fizemos na cidade de Caratinga, só na cidade, não foi nos distritos, não, só na cidade, na zona rural, nós não fizemos apanhado em função que ainda as coisas não estão sendo, né, estão sendo difundidas, as pessoas ainda não estão nem aí para a eleição, essa que é a grande verdade. Pouco se fala em candidatura. Quem está realmente preocupado com o que vai acontecer nas eleições do ano que vem são os partidos que estão tentando aí fazer aí as filiações, juntar mais gente para poder fazer. Mas nós fizemos uma pesquisa e ouvimos a população de Caratinga como eles estavam, o que eles estão achando da administração do prefeito Marco Antônio, o que as pessoas acham que o governo dele está trabalhando melhor, que está trabalhando pior, enfim. Perguntamos também de forma espontânea se a eleição fosse hoje em quem votariam e depois indicamos alguns nomes, né? 5 nomes para as pessoas escolherem. As pessoas escolheram também o candidato da sua predileção e depois também perguntamos sobre quem não votaria de jeito nenhum. Certo, seu Jorge Magalhães? Interessante. Você chegou a ler o jornal? Não, eu não leio o jornal nesse domingo, né? Estava até assim, ansioso, né, para saber o resultado das pesquisas e vou tomar conhecimento aqui agora. A nossa tiragem de jornal evaporou porque a procura foi muito grande e o preço do jornal também é bom, né, Jorginho? E hoje, passando pelas ruas da cidade, 3 pessoas me pararam em pontos diferentes, né, cobrando, perguntando se o jornal não circulou nesse domingo. Eu disse a verdade, né, que o jornal circulou, talvez em função da divulgação dessa pesquisa, a tendência é o pessoal interessar mais pelo jornal, né? Mas muita gente pode acompanhar agora também através do programa, né? E também que aqueles que não conseguiram pegar o jornal aí nas bancas, aí nas mercearias, nos postos de gasolina, nas padarias, nos barzinhos, né? Enfim, restaurante, podem conferir todos esses números e outras notícias através do www.asemanagora.com.br. Mas se quiserem também acompanhar pelo programa do Carraro, nós vamos mostrar também os números agora. O Rafinha ou o Gabriel, vocês fiquem atentos aí, porque eu gostaria que vocês colocassem na tela o quadro sobre a avaliação do governo Marco Antônio. Tá certo? Muito bem. Então vocês já estão colocando aí o quadro do governo Marco Antônio. Deixa eu pegar o óculos aqui que eu vou ler. Segundo, nós ouvimos 426 pessoas em todos os bairros da cidade. Ouvimos pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, pessoas de idade de 16 a 25 anos, 26 a 36, 35, 36 a 45, 46 a 55 e depois em 60 acima, tá certo, Jorge Magalhães? E ouvimos também sobre renda familiar, sobre escolaridade, enfim, fizemos uma pesquisa e publicamos ela como sondagem, porque é o costume do Jornal da Semana fazer como sondagem. Interpretem como vocês acharem melhor, tá? Mas nós fizemos todo o aparato como se fosse uma pesquisa eleitoral de verdade, uma pesquisa de opinião de verdade. O resultado é esse que vocês estão vendo aí na tela. Para 22% dos caratinguenses, o governo Marco Antônio é ótimo ou bom. Para 31%, ele é regular. E para 44%, o governo Marco Antônio é ruim ou é péssimo. E 3% não responderam a essa pergunta. Então, o governo Marco Antônio, segundo a avaliação do jornal da nossa enquete, ou sondagem, ou pesquisa, como vocês queiram, não está bem avaliado, né? E a gente imagina que não esteja nem ele, nem nenhum prefeito, nenhum governador hoje no Brasil, em função da crise que está passando nas prefeituras. E seria até da nossa parte colocar, se a gente fosse mal intencionado, colocar o prefeito aqui bem avaliado, quando ele não está bem avaliado. Né? E o prefeito tem que ter consciência que ele precisa trabalhar muito mais para agradar as pessoas de Caratinga, caso ele queira a reeleição. Não é verdade, senhor Jorge Magalhães? Mas se você pegar numa soma aqui também do bom com o regular... Não, mas não soma isso. Né? Mas dá uma... E você somar também o regular com ruim e péssimo. Não, mas o regular, Jorginho, é aquele cara que não quer desagradar nem A nem D. Essa que é a verdade. A verdade, nua e crua, é que o governo Marco Antônio está mal avaliado pela população de Caratinga. Essa que é a grande verdade. Esse negócio de somar regular com bom e ótimo é fumo. Isso não existe em pesquisa nenhuma, não.
Nenhuma pesquisa dessa que você vê de grande instituto soma regular com bom, nem regular com ruim. Tá certo? Então, o regular é aquela pessoa que não quer falar mal e nem quer falar bem. Ele está desinteressado, está mais ou menos. Né? Então, é essa que é a verdade. Nós ouvimos também, Jorginho, de forma espontânea, e fizemos uma pergunta. Se as eleições fossem hoje, vocês vão ver o quadro aí, põe o quadro aí da pesquisa espontânea para mim aí, Rafael. Ou o Gabriel, não sei quem é que está editando essa parte aí agora, né? Estou sem retorno aqui, mas de qualquer forma, qualquer um dos dois que estiver aí fazendo material aí, coloca para mim o quadro da pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea é aquela que você não apresenta nome nenhum, a pessoa fala o nome que quiser. Né? Teve um cidadão aí que votou até nele mesmo, deve ser Jorge. Ele não aparece aqui porque a gente sabe que não existe nenhum Jorge como pré-candidato ou que tenha pretensão. Pode até ter, mas a gente sabe, né? Se a gente não sabe... Se é, né? Que eu chamo Jorge. Né? Pode ser Jorge. Mas aí teve também, por exemplo, o Jean, da DPC apareceu, o Diego de Oliveira, o vereador apareceu, o Silvio da Cachaça apareceu com a citação. Né? Às vezes o cara quer votar para o vereador, citou com o prefeito. Né? O Silvio não é candidato a prefeito, a vereador provavelmente vai ser de novo. Foi quase eleito da outra vez, vai tentar de novo. Então, o resultado foi o seguinte, Jorginho. O ex-prefeito Hernani Campos Porto foi o mais citado, por 35% dos eleitores de Caratinga. O Marco Antônio ficou em segundo lugar com 9%, o ex-prefeito João Bosco apareceu com 7%, Odiel de Souza com 4%, Doutor Eli Nogueira com 2%, Ari Soares, Ari Supermercado, teve 1%, Jean da DPC, Diego Oliveira, Silvio da Cachaça, Juarez Gomes de Sá, todos juntos somaram, deu 1%, não responderam a pergunta 31%, anulariam o voto 8% e votariam em branco 2%. Eu quero ressaltar isso, Jorginho, que como é 426 pessoas, dá sempre um quebradinho. Para mais fácil entendimento do leitor, nós arredondamos para cima ou para baixo. Por exemplo, se a pessoa teve 40,4, nós arredondamos para 40, para baixo. Se tem 40,6, nós arredondamos para cima, né? Dá 41. 41. Ou seja, e é a mesma coisa para todos os candidatos. Quando dá 40,5, se o cara tem uma tendência de voto maior, a gente arredonda para cima. Se tem uma tendência de voto menor, arredonda para baixo. É assim que todo grande instituto trabalha, né? E nós também fazemos a mesma coisa. Então, na pesquisa espontânea, mais uma vez, o ex-prefeito Hernando começa, né, bem à frente dos outros pré-candidatos. Eu estou dizendo pré-candidato porque muitos desses que estão nomes aqui podem sequer ser candidatos. É o caso, por exemplo, do doutor Eli, que já disse que não pretende disputar as eleições. Mas existem outros candidatos, por exemplo, o próprio Odiel, o próprio João Bosco, o próprio Marco Antônio, o próprio Hernani, que são, por natureza mesmo, pré-candidatos em todas as eleições que fizerem em Caratinga daqui para frente. Pois, ou já ocuparam o cargo ou estão ocupando algum cargo hoje. Tá certo, senhor Margarida? São os candidatos naturais, né, que existe aí, né? O caso do doutor Eli, que você disse, né? Ele falou que não quer, mas sabe como é que é a política. Hoje, né? Pelo menos não está em amanhã, né? Amanhã já muda, né? O Odiel, por exemplo, domingo mesmo, eu estava entregando jornal lá no bairro Santa Cruz, o Odiel estava indo com o Serginho lá em Dom Modesto, já para fazer contatos políticos. No sábado à noite, ele estava lá na residência do doutor Eli, eu estive lá, você também esteve, né? Tinha um churrasquinho lá, ele estava lá, nós dois estávamos reunindo o pessoal do partido lá, dele lá, estava vários... pessoas que fazem parte da comissão provisória do Democrata em Caratinga, tinha várias pessoas, o Odiel estava lá, batendo um papo, está ali fazendo o meio de campo dele. O ex-prefeito João Bosco, fiquei sabendo que teve uma reunião no final de semana, o Hernando já fez a convenção do PSDB no último final de semana, o PMDB fez encontro em Caratinga, enfim, as pessoas estão trabalhando, o próprio Marco Antônio já está começando a articular o seu grupo político para uma possível candidatura à reeleição. Quer dizer, essas coisas, né, funcionam mais ou menos assim. Ô, pessoal, como é que está nosso tempo aí? Hein? Já né, Carrara? As eleições de 2016, né? 3 minutos? Começando já a dar o ar da graça, né? E claro que pode aparecer, né, outros candidatos, né, que hoje não estão cotados aqui, não apareceram nessa lista, que pode amanhã ou depois resolverem ser candidato. Né, pode surgir um novo nome. Inclusive, Jorginho, essa pesquisa, ela foi feita como pesquisa e publicada como sondagem, porque a sondagem ela não tem um caráter científico, enquanto a pesquisa tem caráter científico. Então, tem uma pergunta que nós perguntamos. Se as eleições fossem hoje, você preferia votar num nome
que nunca já tenha ocupado a Prefeitura de Caratinga ou alguém que já tenha ocupado, já tenha experiência. Esse resultado você vai ver na próxima edição do Jornal da Semana. Né? Se as pessoas preferem um novo nome, se preferem votar nos nomes já conhecidos, já que tiveram experiência à frente da Prefeitura de Caratinga ou de alguma repartição pública ou secretaria, né, Jorginho? Como vice-prefeito, enfim. Nós fizemos essa pergunta também. E se você vai conferir esses dados também na próxima edição do Jornal da Semana, que o nosso editor Edilson Rodrigues já está preparando esse material. Então nós já temos mais um dado para a próxima edição do Jornal da Semana. Exatamente. E para a hora do Carraro de segunda-feira que vem. Então, tudo isso aqui é fruto de um trabalho que nós fizemos em todos os bairros da cidade, né, com vários setores da comunidade, de renda familiar, de idade, de escolaridade, de sexo e de local. Por exemplo, nós juntamos o bairro Santa Cruz num complexo. Anápolis, Doutor Eduardo, Conjunto Habitacional, Comunidade Santa Isabel e o Santa Cruz como referência, né? Por exemplo, Salatiel, bairro da Esplanada e Vale do Sol ficaram também num grupo de pessoas. Rodoviário e Santa Zita ficaram num grupo. Bairro Aparecida 1 e 2 também ficaram, e Monte Livre ficou com o Santo Antônio. Enfim, fizemos isso, né, por região e apuramos esse resultado. Né? No próximo bloco, Jorginho, nós vamos comentar, tá, os itens da sondagem, do esquema dirigido, ou seja, aquele que a gente apresenta alguns nomes para o entrevistado e ele escolhe ou não qualquer nome. E também perguntamos em quem não votaria de jeito nenhum, ou seja, a rejeição dos candidatos. Rejeição. Você vai ver no próximo bloco, tá certo? É rapidinho, é vapt-vup, nós estamos voltando, tá legal?